Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, povo de Deus. Fiquem todos à vontade em nome de Jesus. Como eu disse, eu creio que hoje é dia de bênçãos aqui. Diga glória a Deus. Hoje é um dia bom para Deus trabalhar no nosso meio. Ele vai trabalhar. Você não vai sair desse culto hoje da mesma maneira que você entrou, sem uma palavra de Deus, sem uma resposta de Deus para o teu coração. Quem crê, diga amém. Bom, nós estamos já há vários dias aí pedindo a Deus essa mudança. Nós estamos lutando por essa mudança desde a nossa Santa Ceia. Por quê, pastor? Da onde que nós estamos pedindo essa mudança? A palavra de Deus declara, vamos ver lá rapidinho. Nós já vamos entrar na mensagem de hoje, mas só para lembrar quem não estava aí nos cultos passados, Lucas capítulo 5, rapidinho, versículo 37. É aqui que nós estamos estudando cada domingo. Lucas capítulo 5, verso 37, em nome de Jesus. Lucas 5:37. Abra sua Bíblia lá, quem precisar de ajuda, os irmãos te ajudam, está ali também na tela, em nome de Jesus. Lucas 5:37, lá no Novo Testamento. Lucas capítulo 5, verso 37. Curva a sua cabeça mais um instante, em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Pai, eu peço que o Senhor use a minha vida, que eu seja nada mais do que um simples instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu povo entenda, Senhor, a Tua palavra. E como foi dito que hoje, Senhor, verdadeiramente é um dia bom para uma grande mudança. Pois, meu Pai, hoje comemora-se o dia que o Senhor nasceu nesse mundo. E quando o Senhor nasceu neste mundo, esse mundo mudou, Pai. Meu Pai, nunca mais foi o mesmo. E se o Senhor nascer também em nós, meu Pai, nossa vida também mudará. Nunca mais será a mesma. Então eu peço que isso aconteça hoje aqui. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para trazer, para causar essa mudança em nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos lá então, Lucas 5:37, quem achou, diga amém. E diz assim, ó: e ninguém põe vinho novo em odres o quê? Velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. 38, mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente o quê? Se conservarão. Então, presta atenção, olha para o pastor aqui, lembra que nós temos falado a respeito disso? O odre é aquele recipiente feito de couro, né? De animal, e funcionava assim. Quando o odre ele era novo, ele era aquele couro que ainda estava fresco, você podia colocar dentro dele o vinho novo. E o que era o vinho novo? O vinho novo era aquele vinho que não tinha ainda passado pelo processo de fermentação. Então, quando você colocava o vinho novo dentro do odre, ele começava ali a passar por aquele processo de fermentação, de maturação, ele começava a criar gases e ele começava a pedir espaço lá dentro. Se o odre fosse novo, ele ainda tivesse elasticidade, né? Aquele couro ainda fosse novo, ele cedia para aquele vinho ali dentro, para que aquele vinho ali dentro tivesse espaço. Só que se ele fosse velho, quando eu falo odre velho, entenda o couro, tá? Ele era um material feito, um recipiente feito de couro. Então, se fosse um couro enrijecido, endurecido já pelo tempo, e você colocasse o vinho novo lá dentro, seria um problema. Porque, como eu disse, o vinho novo ia começar a fermentar, querer espaço, criar gases lá dentro. E o odre velho, ele não dá espaço, porque ele endureceu, o tempo enrijeceu ele, e ele ficou duro, então ele não dá espaço. E o que vai acontecer? O vinho novo não vai se conformar ao odre velho. E se ele pedir espaço e o odre velho não dá, o odre velho vai se arrebentar, e aquele vinho novo vai se perder. Por isso que Jesus disse que a melhor coisa é você colocar o vinho novo dentro do odre novo, para que ambos então venham se conservar. E aí nós estamos batendo nessa tecla já tem alguns dias, que não adianta, meu irmão, você pode pedir a Deus o que você precisa hoje, talvez uma bênção, uma resposta urgente na sua vida financeira, uma cura, um milagre. Deus pode fazer, não só pode, como de fato faz.
E está fazendo, tem feito na vida de muitos. Mas enquanto você não tomar uma decisão de mudança real e verdadeira na sua vida, toda a bênção que Deus possa acrescentar, não vai ficar na sua vida. Vai se perder. Porque a maior bênção que existe na vida de um ser humano é a sua própria mudança, é a sua própria transformação. Diga glória a Deus. E aí a gente vai ver na Bíblia vários homens de Deus que estavam muito abençoados, que foram muito abençoados, mas estavam buscando a maior bênção de todos, que era a sua própria transformação. E o que transforma o ser humano? Ou melhor, o que essa transformação traz para a vida do ser humano? A salvação. Olha para o pastor, já preguei isso aqui várias vezes e você há de convir comigo. Pode existir alguém que foi curado de uma maneira muito milagrosa, tremenda, que até todo mundo duvida, os médicos ficaram abismados, disseram, olha, essa pessoa foi curada, mas de uma maneira milagrosa, e mesmo assim, essa pessoa ir para o inferno, perder a sua salvação, sim ou não? Pode ser uma pessoa curada de uma maneira milagrosa, e depois perder a sua família, perder o seu casamento, sim ou não? Sim. Pode uma pessoa prosperar de uma maneira milagrosa, que Deus tirou lá do fundo do poço, se exaltou, fez da pessoa uma pessoa grande, um grande empresário, uma pessoa financeiramente exaltada, abençoada, próspera, mas essa pessoa ir para o inferno, sim ou não? Pode. Então você há de convir comigo que a maior bênção é a transformação da própria pessoa. Porque por mais que Deus coloque vinho novo, mas o odre ainda é velho, tudo vai se perder. Tudo vai se perder, mano. E o fim vai ser esse. Então nós temos que lutar por isso. Vimos que Jacó fez isso. Estou repetindo aqui as mensagens, só para lembrar, você que já está vindo, você que está começando agora. Jacó fez isso. A Bíblia fala que Jacó foi um homem que Deus havia já abençoado. Ele já tinha esposa, já tinha filhos, 11 filhos, já tinha servas, mas ainda era quem? Jacó. Ou seja, era o velho odre, era o enganador, né? Jacó significa enganador, suplantador. Mesmo com todas aquelas bênçãos, ele percebe que ele precisava da maior de todas, que era a sua própria o quê? Mudança. Quando ele vai passar lá o val de Jaboque, em Gênesis 32, ele faz passar todos e ele agarra aquele anjo. O que era agarrar aquele anjo? É começar a luta pela mudança. Lembra que eu falei? Mudança, olha para o pastor, não acontece assim, ó, no estalar de dedos. Não, pastor? Não. Mudança requer luta. Amém? Mudança requer luta. Não pense você que você vai mudar, como que eu posso dizer, de uma maneira passiva. Não, pastor, eu venho aqui, sento na igreja, escuto a palavra e vou embora. Ah, pastor, vai mudar. Não, não vai. Você vai ter que dar ouvidos à palavra. A palavra vai te mostrar a necessidade de mudança. Outra coisa que nós falamos foi isso. Olha bem para mim, presta bem atenção. Não tem como uma pessoa que está vindo à igreja, começa a entender, a palavra começa a entrar no coração dela, começa a fazer sentido, não tem como essa pessoa não querer uma mudança, ou não enxergar uma necessidade de mudança. A pessoa que há anos está vindo à igreja, vem, senta, escuta a palavra, e ela não enxerga uma necessidade de mudança, ela não está entendendo nada. A palavra para ela entra por aqui e sai por aqui. E aí, pode ficar tranquilo, o diabo não quer e não se importa com quem vem à igreja e só escuta a palavra, mas não entende nada. Porque se a pessoa não entender, ela não vai enxergar a necessidade de mudança, ela vai passar 10, 20, 30, 50 anos vindo à igreja, mas você não vai ver mudança nenhuma. Mas quando uma pessoa realmente ela começa a entender, não só vindo à igreja, ela começa a ler a Bíblia, e aquilo começa a fazer sentido para ela, Deus vai começar a mostrar uma necessidade de mudança. Diga glória a Deus. Lembra de Romanos 12, 2? Não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando o entendimento começa a renovar, começa a exigir uma transformação. É o vinho novo querendo espaço. Diga glória a Deus. Não tem jeito da pessoa continuar igual. Você me perdoa, se você veio para Jesus, já está 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas está do mesmo jeito de quando era no mundo, você ainda não entendeu. Fala, Jesus me faz entender, porque a palavra vai se mostrar a você. Hoje não é o anjo que vai lhe aparecer, ali era o anjo do Senhor que apareceu a Jacó. Hoje é a palavra que vai se revelar a nós. Quando ela se revela a nós, ela mostra para nós a necessidade de mudar. Agarra a palavra e luta pela mudança.
Fala, Deus, eu não posso ser desse jeito, eu não posso ficar assim. E eu não estou falando, meu irmão, para quem está no mundo não, estou falando para quem já é de Jesus. Não importa o quanto você já tenha mudado, que você não precisa de uma mudança ainda. Não importa o tanto que você já tenha de mudança, que ainda não tenha necessidade de mudar mais. Talvez você é um homem de Deus, Jacó já era um homem de Deus. Você é abençoado, Jacó já era abençoado, mas ele ainda precisava mudar. Por quê, pastor? Lembra que nós falamos aqui? A mudança que eu ainda não tive está me impedindo de experimentar de Deus que eu ainda não experimentei. Porque lá em Romanos 12:2 diz: para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, eu vou falar aqui de mim. Tem coisa que eu creio que eu não experimentei de Deus ainda, e que depende de uma mudança da minha parte para experimentar. Isso é para todos nós, para você. Graças a Deus, pastor, já mudei bastante, mas ainda tem necessidade de mudança. Você ainda não experimentou algumas coisas de Deus que Deus tem para te mostrar. Tem um vinho novo, tem um bom vinho guardado ainda, que você vai experimentar depois de uma mudança que ainda precisa acontecer. E Jacó lutou por aquela mudança, e ali a Bíblia diz que o anjo tocou na juntura da sua coxa, ele sentiu muita dor. Fala comigo, mudar dói. Dói ou não dói? Mudança dói. Mudança é difícil, meu irmão. É uma luta, é uma batalha. Mas quando você supera a dor da mudança, aí vem. Quando ele está lutando com o anjo, lembra o que ele fala? Não te deixarei ir, senão o quê? Me abençoares. Mas qual era a bênção que ele queria? Ele já era próspero. Deus já o tinha dado filhos, servos. Qual era a maior bênção que eu falei para você no início? Qual é a maior bênção que uma pessoa pode ter? A sua própria mudança. Tanto é que o anjo entende. Quando ele disse assim, eu não te deixarei ir se não me abençoares, o anjo não falou assim, ele deve estar falando de saúde, ele deve estar falando de cura, ele deve estar falando de prosperidade. Não, o anjo pergunta para ele, qual é o teu nome? Ele diz Jacó. Ele diz, não te chamarás mais Jacó, agora te chamarás Israel. Essa era a bênção que ele queria, diga glória a Deus. Ele queria mudar, ele queria deixar o passado dele para trás. Meu irmão, você talvez, eu te pergunto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você escolheu o seu nome ou colocaram em você o seu nome quando você nasceu? Quem escolheu o seu nome aqui? Escolheu? Não. Quem não gostava, porque hoje você tem que gostar do seu nome, mas quem não gostava do nome que tinha, deixa eu ver. Ninguém, que bom. Uma, duas. Pastor, se fosse eu tinha escolhido outro nome. Sinceramente, pastor, acho que o meu nome podia ser outro, deixa eu ver. Você não escolheu, alguém pôs. Jacó não escolheu o seu nome, foi colocado nele. Tem coisa que a vida traz a você, o destino, lhe traz. Mas olha para o pastor, nem por isso você tem que aceitar e se conformar. Lembra que eu falei? Não é porque não foi ele que escolheu aquilo sobre a vida dele, que ele podia ter ficado lá, fazer o quê? Não foi eu que escolhi isso, escolhi ser assim, as circunstâncias, quando eu nasci me colocaram esse nome, me colocaram essa característica, que eu seria o enganador, que eu seria o suplantador, fazer o quê? Fazer o quê? Lutar, porque não é porque me trouxeram essa situação, não é porque me colocaram esse nome que eu tenho que aceitar. Eu posso lutar e eu posso mudar, diga glória a Deus. Tem gente que fica assim, eu não queria ser assim, pastor, mas a família onde eu nasci, eu não queria ser desse jeito, mas da onde eu venho, o jeito que eu aprendi. E quem disse que você tem que se conformar com isso? Está entendendo, sim ou não? Você talvez não foi culpa sua, tem coisa que não é culpa nossa. Eu não queria ter separado, pastor, eu não queria ter passado por um divórcio, eu não queria estar na situação que eu estou. Então a situação veio, lhe trouxe isso, então luta para mudar. O que você não pode fazer é se conformar. Diga graças a Deus. Não é porque foi trazido a você que você tem que se conformar. E Jacó lutou, o nome dele foi mudado. Ali ele se transformou em Israel. Diga glória a Deus. E falando a respeito disso, nós vamos entrando nesse assunto. Eu quero entrar aqui em matéria nova. Hoje está lá em Lucas capítulo 1, versículo 26, rapidinho, que nós vamos ver aqui. Tudo isso vem nos domingos que a gente vem vindo aí. Lucas 1, 26. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Quem está gostando desse estudo aí, diga glória a Deus.
Quem já está na luta pela mudança? Deixa eu ver. Desde aquele domingo, pastor, estou lutando. Não, eu não posso ser desse jeito, eu não aceito isso na minha vida. É assim que tem que ser. A mudança é assim. Não, eu não posso, eu não me conformo, eu não aceito. Toda pessoa, deixa eu te falar isso, lembra que nós falamos? Quando a pessoa está perto de Deus, você vai ver ela uma pessoa inconformada. Não tem como alguém estar perto de Deus e estar conformado do jeito que está vivendo, com a situação que tem vivido, do jeito que tem andado. Toda pessoa, à medida que ela vai se aproximando de Deus, você vai ver nela uma pessoa inconformada. Não, não posso, eu preciso mudar mais, eu preciso melhorar, tem que mudar. Isso tem que acontecer na nossa vida, diga graças a Deus. Vamos entrar aqui, hoje na mensagem de hoje, falando a respeito do nascimento de Jesus. Hoje é Natal, eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Está aqui em Lucas capítulo 1, versículo 26. E diz assim, ó: e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. 27. E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. 29. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. 30. E disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, significa Salvador, né? Jeová salva. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? 35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o quê? O Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 36. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é esse o 6º mês para aquela que era chamada estéril. 37. Porque para Deus nada é o quê? É impossível, diga glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Chega aquele anjo para dar notícia para Maria, ela fica sem entender nada, e aí ele vai dialogando com ela, e chega uma hora que, aqui está a nossa mensagem, ela pergunta assim: como se dará isso? Versículo 35, ela pergunta no 34, né? Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui o anjo está mostrando para ela como é que se dá o processo do nascimento de Jesus. Ali está falando de uma coisa única, nunca mais vai acontecer. Foi no caso de Maria em específico. Só que o processo pelo qual Deus nos abençoa não é diferente hoje, é do mesmo jeito. Como assim, pastor? Como é que funciona? A bênção de Deus, ela é gerada também dentro de nós, do mesmo jeito. Nós somos um recipiente. Por isso que Jesus fala assim, ó, bastante, né, a respeito do odre, tanto quanto fala do vinho. Jesus fala assim, ó, não adianta pôr um vinho novo dentro de um recipiente, de um odre velho, porque o recipiente manda muito. O vinho pode ser novo, a bênção pode ser muito boa, mas se há um recipiente, o gerador, né, aquele que gera, ele não estiver pronto, preparado, a bênção se perderá. Então Deus tinha um plano ali. O Espírito Santo tinha poder para fazer Jesus vir ao mundo, sim ou não? Sim ou não? Mas por que Jesus não simplesmente apareceu aqui assim, puf, e veio? Por quê? Porque desde que Deus criou o ser humano, preste atenção nisso,
Deus nunca mais fez nada aqui sozinho. Tudo, depois que Deus criou o ser humano, Deus fez em parceria com Ele. Você pode ver desde lá de Adão. Deus cria tudo sozinho por meio da palavra. No momento que Deus cria Adão, então Deus começa a falar com Adão, para que Adão obedeça, para que a obra aconteça. Está entendendo isso, sim ou não? Então tinha que ser o processo. Hoje não mudou. O Espírito Santo tinha o poder para fazer vir Jesus a esse mundo, para mudar esse mundo, diga glória a Deus. Mas Jesus tinha que ser gerado como qualquer outra bênção. Tem que ser gerada por um ser humano. Tem que ser gerada dentro de nós. Então fala para essa pessoa do seu lado assim, fala para ela, a bênção que você precisa é gerada em você. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que vai ser assim, ó, Deus vai mandar e vai aparecer aqui, puf, a bênção. Não é assim. O anjo de Deus vai vir, e o anjo às vezes usa terno azul e gravata vermelha, e vai dar a palavra para você. E às vezes parece uma coisa até impossível que Deus fala. E aí vai lhe dar a palavra, só que tem que ter uma concordância sua. Você tem que receber essa palavra. Porque às vezes o que o anjo fala é impossível. O que a palavra fala para nós, às vezes é impossível. E ele fala assim, ó, vai ser assim, assim. Ela fala, mas como? Como se eu não conheço o varão? Talvez no seu caso se diga assim, mas como se eu não tenho o dinheiro? Mas como? Porque Deus vem e fala ou não fala? Irmão, Deus fala. Para quem quer ouvir, Deus fala. Para quem está buscando, Deus fala. Fala, mas como com a idade que eu tenho? Como se eu não tenho capacidade? E o processo é o mesmo, não mudou nada. Volta de novo, versículo 35. E respondendo o anjo disse, olha como Deus vai lhe abençoar, como Deus vai gerar a sua bênção. Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo, virtude é poder, diga graças a Deus, te cobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Esse é o processo. Vem o Espírito Santo, fala com você, o poder de Deus opera em você e através de você, e aí você precisa aceitar. Porque a mudança não vai acontecer assim, não vai aparecer como um passe de mágica, ela vai ser gerada em nós. A obra que Deus vai fazer na sua vida passa por você. Está ouvindo, sim ou não? Olha, presta atenção. Quando Deus fala com Abraão, a respeito do filho que daria a ele, o Abraão fala assim, Senhor, eu não tenho filho, e o único que eu tenho aqui na minha casa, estou usando as minhas palavras, né? Ele fala assim, é o meu mordomo, o Damasceno Eliezer. E aí, Deus fala para ele assim, não. Por quê? Porque aquele que de ti será gerado, será a sua o quê? Descendência. Não vai vir de outros, irmão, preste atenção. Deus pode usar pessoas para lhe abençoar, e usa de fato, mas a bênção que você precisa, de ti será gerada. Depende de você. O Espírito Santo não faz a obra sozinho, irmão. Preste atenção. Vai ser gerado de você, das tuas orações, do quanto você tem buscado, do teu momento com Deus. Dali Deus vai gerar o que você precisa. Aí eu pergunto, que orações? Qual tem sido a tua parte na geração do que Deus quer fazer na sua vida? Às vezes você não faz nada e quer que Deus faça tudo. Irmão, até para Jesus vir neste mundo, Jesus precisou do ser humano. Jesus quis usar o ser humano. O Espírito Santo quis usar alguém. Jesus não apareceu aqui. Fala assim, Jesus nasceu. Fala, Jesus foi gerado. Então presta atenção, não vai ser do nada. Vai ser gerado. Vai ter a sua participação. Então para de ficar pedindo para todo mundo orar por você, enquanto você não ora. Para de ficar pedindo para todo mundo interceder por você, enquanto você não faz sua parte. Para de ficar pedindo para que todo mundo te ajude, enquanto você não tira um tempo nem para buscar Deus. Porque a mudança, aquilo que realmente vai mudar a sua vida, tem que ter a sua participação. Você precisa participar. Quer ver? Vou te mostrar.
Versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Olha o que ela vai dizer agora, lê você. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ela aceitou ou não aceitou? Ela aceitou. Ela disse: eis aqui a tua serva, pode cumprir em mim a tua palavra. Meu irmão, você é o recipiente. Não adianta Jesus estar colocando vinho novo enquanto você for odre velho, porque você não vai conservar a bênção. Lembra que nós lemos lá? Vinho novo tem que ser posto em odre novo, porque tem que ter a participação do odre, para que ambos venham fazer o quê? Se conservarem. Então busca essa mudança, porque por mais que Deus invista em nós, irmãos, se nós não aceitarmos, se nós não cooperarmos com a obra de Deus na nossa vida, vai se perder. E quantas vezes se perde? Porque a pessoa não coopera com a obra de Deus na vida dela. Ela não se esforça, ela acha que tudo vai ser num passe de mágica, tudo alguém vai fazer acontecer por ela. Não, coopere. Você pode ver a igreja, venha. Todos os cultos que você puder, venha, estude a palavra, quanto mais você puder estudar, ore, quanto mais você puder orar, coopere com a sua bênção. Deus está ocupando você, usando você para gerar o milagre que você precisa. Faz o seu propósito com Deus. Levanta de madrugada, coloca lá, fala: Jesus, eu vou fazer a minha parte. Deus trabalha em conjunto conosco. Eu sempre falo isso. Deus faz o impossível. Lembra que nós vemos aqui agora? Porque para Deus nada é o quê? Impossível. Mas o possível você tem que fazer, meu. O possível depende de você. Era impossível que tivesse dentro dela um filho. Foi colocado. Agora ela teria que gerar. Ela assumiu a responsabilidade. Vamos falar da parte natural agora? A Maria, ela teria que entender que agora ela era uma gestante. Ela teria que se alimentar direito, sim ou não? Ela teria que repousar, ela teria que tomar todos os cuidados, porque agora ela estava gerando um filho, e não era qualquer filho. Ela tinha que participar. O possível ela teria que fazer. Não foi diferente quando ia nascer Sansão. A Bíblia diz que quando Sansão foi vir ao mundo, veio um anjo do Senhor e deu as instruções: olha, Deus vai fazer uma coisa milagrosa, mas eu vou falar para vocês. Disse para o pai de Sansão e disse também depois para a mãe: eu vou dizer a vocês qual vai ser a parte de vocês. Olha, vocês não vão poder beber bebida forte, vai ser assim, 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 porque o que está sendo gerado aí vai ser muito usado por Deus. Diga glória a Deus. Então você tem que se preservar do pecado. Não adianta você querer que Jesus faça uma obra através de você com os mesmos velhos costumes. Tem que se santificar, tem que se consagrar. Você está gerando uma bênção. Uma gestante, ela vai se preservar de certas coisas. Ela vai ter que pagar um preço por aquilo que está sendo gerado nela. Toda gestante é assim. Eu nunca gerei um filho e nunca vou ter essa experiência. Mas quem já gerou um filho aí? Deixa eu ver, levanta a mão, cadê as irmãs? A senhora teve que abrir mão de muita coisa, sim ou não? Quem ficou os 9 meses sem poder passar nada no cabelo? Não podia, né? Não podia, porque não pode, porque isso e aquilo. Ficou o cabelo desse tamanho. Você está Por quê? Você está gerando o quê? Uma criança, um filho. Teve que abrir mão ou não teve? Ai, minha chapinha, eu lembro de alguém que ficava: ai, que saudade da minha tinta. É assim ou não é? Tinha que se preservar. Não podia fazer certas coisas. Aí eu vejo, tem gente que quer um milagre na sua vida, quer que Deus faça uma coisa tão grande, tão tremenda, e vê o que a pessoa está fazendo, do que ela está se guardando, vê se ela está se santificando, vê se ela está buscando. Quem quer nem saber? Pastor, ora aí. Ô meu irmão, hoje é dia de estar... Não, pastor, não vai dar tempo para mim, que eu estou muito corrido aí. Mas vai orando aí, pastor. Que Deus vai fazer. Está querendo barriga de aluguel? Quer que alguém gera para você sua bênção? No mundo espiritual não existe isso não. Fala para o irmão do seu lado, fala assim: quem tem que gerar é você. Então, você tem que se guardar, você tem que se santificar, você tem que se consagrar. Você quer
Você quer o que você quer é grande? Eu quero, pastor, o que eu quero é tremendo, o que eu quero é uma coisa maravilhosa. Então pronto, Deus vai colocar, o impossível Ele vai fazer, diga glória a Deus. Mas quem vai gerar é você. Se prepara para se santificar, para renunciar. Tem gente que quer gerar bênção grande, mas não quer renunciar a nada. Quer continuar vivendo a mesma vida do jeito que vivia lá fora. Quer continuar bebendo, quer continuar fumando, quer continuar se prostituindo. Não tem jeito. Olha para o pastor, estou falando para você com todo carinho. O que Deus está colocando na sua vida é grande, mas se você não tomar cuidado, você vai perder. Você vai abortar. Como o vinho novo, quando é colocado dentro do odre velho, a Bíblia diz que ele se perde. Se perde. E quanta gente, Deus tinha plano tremendo, mas a pessoa não fez isso aqui, ó. A pessoa não aceitou, a pessoa não disse, eis-me aqui. Eis aqui, Senhor, teu servo. Eis aqui, Senhor, tua serva. Eu vou fazer, eu aceito, cumpra em mim, segundo a tua palavra. Eu estou aqui, desde muito tempo, hoje meus pais estão aqui, me dando a honra de ter eles aqui, e desde muito tempo eu sentia dentro de mim que Deus queria alguma coisa de mim, Deus queria, mas irmão, enquanto eu não disse assim, ó, eis aqui Senhor, pode cumprir a tua vontade, Deus não fez. Talvez eu podia estar aí, sei lá, sendo um engenheiro igual eu queria ser, trabalhando com o que eu queria trabalhar, e o que Deus queria de grande na minha vida, ficaria abortado, irmão. Que Deus não força ninguém a nada. Nem Maria foi forçada. Deus revelou o plano a ela e disse, você aceita? Ela disse, eis aqui. Então agora você tem que fazer sua parte. Você quer que Deus faça coisa grande na sua vida, sim ou não? Quem quer? Diga glória a Deus. Só que você está pronto para participar dessa bênção? Você está pronto para gerar essa bênção? Para dizer, Senhor, eu estou aqui. Cumpre em mim tua palavra. Se é para me renunciar, eu vou renunciar. Eu tive que renunciar. Tive que deixar muita coisa. Porque senão o que Deus queria gerar em mim não seria gerado. Irmão, você quer ganhar sua família? Irmãzinha, você quer ganhar teus filhos? Você crê que Deus tem uma grande obra para fazer na sua casa? Então, diga, eis-me aqui, Senhor. Eu vou me santificar, eu vou deixar o pecado, eu vou me consagrar, eu vou entregar minha vida a Jesus. Tem gente que vem orar pela família, mas nem ele, nem ela aceitou Jesus ainda. E olha que a palavra fala, Deus fala, não estou pronto ainda não é a minha hora. Espera aí, meu irmão, quem é que vai gerar isso então? Vai vir da onde? Você está achando que Deus trouxe você aqui por acaso? Se você for o primeiro que veio, você vai ser o instrumento. Deus está esperando você. Ah, Deus, salva meu filho, salva minha filha. Mas nem ele ainda, nem ela ainda entregou a vida a Jesus. Até hoje não se batizou, até hoje não tomou a decisão. Como é que Deus vai fazer na sua casa se não for intermédio de você? Pelo seu intermédio. Como é que Deus vai fazer? Se você não tem coragem de assumir a palavra, se você não tem coragem de tomar essa decisão de dizer, eis-me aqui. Tem gente que tem medo de dizer isso. Se você falar, Jesus, eis-me aqui. Se o Senhor tem coisa grande para mim, pode cumprir em mim a tua palavra. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Diga glória a Deus. Se você tiver coragem de falar, Senhor, eu estou aqui. Eu estou pronto para gerar essa bênção, pagar, entre aspas, o preço. Jesus já pagou, mas existe renúncia para quem quer gerar uma grande bênção, para quem quer gerar um grande milagre. Se você disser, eis aqui teu servo, Senhor, cumpre em mim tua palavra, Deus vai fazer essa obra. Você tem coragem de falar isso ou não? Então repete comigo, fala, eis aqui teu servo, Senhor, fala, cumpre em mim segundo a tua palavra. Está falando de verdade? É de coração mesmo? Então Deus vai fazer. Diga glória a Deus. O anjo se ausenta dela e ela corre lá para sua prima, né? Para Isabel. E no versículo 45, Isabel fala para ela, presta bem atenção nessa palavra. Bem-aventurada a que creu. Por quê? Presta atenção agora. Pois hão de cumprir-se as coisas
da parte do Senhor, que da parte do Senhor lhe foram o quê? Ditas. Irmão, isso aqui é muito forte, hein? Você prestou atenção nesse versículo? Presta bem atenção, vou ler de novo. Bem-aventurada ou bem-aventurado o que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram o quê? Ditas. Você sabe o que Deus tem lhe falado? Você sabe o que da parte do Senhor tem sido dito a você? E quando você crê, meu irmão, tem que ter a tua parte. As coisas que da parte do Senhor tem sido dita ou dito, Ele vai cumprir. Diga glória a Deus. Não vai ser do nada. Exige-se a sua participação, vai ter a sua renúncia, vai ter o teu esforço, mas Deus vai cumprir. Vamos terminar? Vamos lá rapidinho para Filipenses capítulo 2. Eu já encerro já. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Pastor, eu não tinha pensado que é assim a obra de Deus, né? Eu achava que Deus ia fazer e não sabia como Ele ia fazer, mas em algum momento ia aparecer um milagre na minha vida. Não é assim. Ele faz o impossível, mas o possível Ele conta comigo, com você. Essa bênção vai ser gerada em nós, diga glória a Deus. Então se prepare esse ano, irmão, para orar. Se prepare esse ano para buscar, para clamar em oração. Se prepare esse ano para renunciar, para abrir mão de muita coisa na sua vida. Se prepara. Se você se colocou hoje à disposição, quando você diz, eis aqui teu servo, Senhor, cumpre em mim tua palavra, então se prepare para renunciar. Não tenha medo, porque o que Deus faz nos conserva também, diga a glória a Deus. Vai ser bom para você. Você sabe que, voltando ao exemplo da gravidez, eu lembro da minha esposa, né? Eu brinco assim, que ela teve que abrir mão do cuidado do cabelo, não podia passar produto nenhum, não podia passar aquilo outro. Só que a gravidez é uma coisa tão tremenda que ela recompensa. Que nesse tempo ela não usou nenhum produto lá no cabelo e tal, e ela estava falando assim disso, olha, meu cabelo nunca teve tão bonito quanto no tempo que eu fiquei grávida. Quem teve essa experiência como mãe? Parece que o organismo, né? Ou os hormônios da mulher, eu não sei, tem uma alteração que não precisa mesmo. Nem precisa. Porque a própria natureza, ela faz de uma forma tão tremenda, que a mulher tem todos os nutrientes que precisa. E ela falou assim, olha, foi um tempo que o meu cabelo, né, mais esteve bonito, que eu abri mão de um lado, mas por outro lado eu ganhei. O que eu quero dizer com esse exemplo? Lembra? O vinho novo em odre novo, ambos se conservam. Quando você renuncia por causa da bênção, por causa de uma obra que Deus está fazendo na sua vida, por causa dessa obra você abre mão de muita coisa, por causa de algo que está sendo gerado em você, você abre mão de muita coisa, meu irmão, pode ter certeza que isso vai ser para o seu próprio bem. Isso vai te recompensar, você vai ser recompensado. Você sabe que quando você abre mão por causa da bênção, para conservar a bênção, aquilo também te conserva. Porque quanto mais você ora, por causa da bênção que você está gerando, mais você é abençoado, diga glória a Deus. Mais você se conserva. É bonito, né? Porque quando a mulher ela está gerando, ela está se doando ao seu filho. Está sendo tirado dela nutrientes, né? Para passar para aquele feto, para passar para aquela criança que está se desenvolvendo. Mas acontece uma coisa tão tremenda, que ao mesmo tempo que ela está dando, parece que ela está recebendo, porque a mulher parece que fica mais forte, a pele fica mais bonita, não é assim? Parece que a mulher se renova na gravidez. Irmão, no mundo espiritual não é diferente não. Conforme você está permitindo Deus trabalhar em você, gerar em você algo, Deus também está trabalhando na sua vida. Ambos se conservam. Vinho novo e odre novo. Diga graças a Deus. Então deixa Deus trabalhar. Ah, pastor, mas tem que renunciar, tem que abrir mão. Você está achando que você está fazendo isso por causa de uma bênção? Ao contrário, você está fazendo isso para o seu próprio bem. Diga glória a Deus.
Isso vai te aproximar mais de Deus. Isso vai fazer você chegar mais perto do Senhor. Às vezes uma obra que está acontecendo na nossa vida nos leva para mais perto de Deus. Às vezes uma obra que Deus está fazendo na nossa vida, um momento difícil, uma luta, e por causa daquela luta a gente tem que orar mais, tem que se consagrar mais, tem que vir mais à igreja, e quem ganha com isso? Somos nós. Ambos se conservam. Diga graças a Deus. Olha o que diz aqui a respeito de Jesus, Filipenses capítulo 2, vamos começar no versículo 3, tá? Eu já vou encerrar. Não façais, nada façais, por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é de quem? Dos outros. Diga glória a Deus. Fala comigo, quem dá recebe. É assim. Às vezes você fica se preocupando só contigo. Ai, eu. Calma, meu irmão. Deixa Deus gerar alguma coisa em você, que seja para a salvação de outro, que isso vai trazer crescimento na sua vida. Amém, Jesus? Deixa Deus te usar, porque enquanto Deus usa você, Deus também cuida de você. Ambos se conservam. Melhor coisa é você ser o recipiente de uma bênção. A melhor coisa é você ser o odre do vinho novo. Por quê, pastor? Porque é o que eu falo, Deus não só nos usa e depois nos descarta. Enquanto Ele está nos usando, Ele também está nos conservando. Enquanto Ele está nos usando, Ele também está nos curando. Quando você está buscando por alguém, está buscando pela tua família, pela tua casa, irmão, Deus também está trabalhando em você. Diga glória a Deus. Aí ele diz mais, versículo 5 agora: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Cristo? 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma do quê? De servo, e fazendo-se semelhante aos homens. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte do quê? De cruz. Até Jesus teve que renunciar. Até Jesus teve que abrir mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, para que aquela obra acontecesse através da vida dele. Continua, versículo seguinte, e diz assim, 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo. Ele abriu mão? Abriu. Ele se humilhou? Se humilhou. Ele renunciou? Renunciou. Mas ele foi recompensado ou não foi? Foi. Diga graças a Deus. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, e até onde? Debaixo da terra. Vamos pular aqui, direto para o versículo 12. Ele fala, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, assim também, presta atenção agora, operai a vossa salvação com temor e tremor. O que Deus está querendo dizer com isso aqui, pastor? Assim como sempre obedeceste, tanto na minha presença como na minha ausência, ele diz assim, ó, assim também operai a vossa salvação. O que é operar a sua salvação? Muda para mim a tradução, coloca ali para mim na Bíblia NVI, vai ficar mais claro o que é operar a sua salvação. Põe lá, diz assim, ó, vou ler só o trechinho que está ali embaixo. Porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação o quê? A salvação de vocês. Ô pastor, então a salvação dá para colocar em ação? Não só dá, deve ser colocada em ação. A nossa salvação, que foi o que Jesus nos trouxe, que Jesus nasceu nesse mundo para nos trazer o quê? A salvação. E para que Jesus deu para nós a salvação, pastor? Não foi para ficar lá
numa prateleira como se fosse um troféu. Ah, eu estou salvo. E agora? Agora nada, pastor, só continuar vindo na igreja, senta aqui, escuta a palavra, vou embora, esperar o dia que Jesus vai voltar ou que Jesus vai me recolher. Se fosse para isso, Jesus já teria te recolhido no dia que você aceitou a Ele como Salvador, se batizou, pronto, não tem mais nada para fazer? Lembra que eu falei? Vai embora. Não, mas Jesus está esperando que essa salvação que Ele te deu, você coloque ela em ação, em prática. Muda para mim para a Bíblia King James, ela vai falar um pouquinho diferente. Ela fala assim, ó, quer ver? Bíblia King James: colocai em prática a vossa o quê? Salvação, com reverência e temor a Deus. Então olha, pastor, tua salvação tem que ser colocada em prática. Ô pastor, eu nem fui salvo ainda. Então você vai ter oportunidade hoje de entregar a sua vida a Jesus e receber a sua salvação. E depois que você recebeu sua salvação, preste atenção, você tem que se tornar um recipiente. Você tem que gerar. Porque se você não for útil, não colocar em prática a sua salvação, não colocar em ação a tua salvação, meu irmão, você vai se perder. Tua salvação tem que ser colocada em prática. Deus te deixou aqui para isso. Se você não está salvo, hoje você vai ter oportunidade de se salvar. Se você já está, eu te pergunto, o que você está fazendo com a salvação que Jesus te deu? O que você está gerando para Jesus? Meu irmão, quem não gera se torna odre velho. Lembra que para o odre continuar novo, ele tem que ter sempre dentro dele o quê? Vinho novo. Lembra? Porque ambos se conservam. Os dois vão se conservar. Se você deixar o odre vazio, ele envelhece, endurece, não serve para mais nada. Vou perguntar a você de novo: o que é que você tem feito da sua salvação? O que é que você está fazendo da salvação que Jesus te deu? Ah, pastor, eu venho na igreja. Não, não é só isso não. Isso é um início, é o primeiro passo. O que é que você está gerando? Nós estamos chegando no final de mais um ano. Sempre faço essa pergunta. Estamos chegando ao final de mais um ano. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas vidas você gerou para Deus esse ano? Hein? Quantas bênçãos foram geradas através de você, que você se sentiu um instrumento de Deus? Quantas? Será que não está faltando Deus escutar da sua boca? Eis aqui teu servo, Senhor. Eis aqui tua serva. Coloca isso no teu coração. Você não tem que pensar só em você. Fala: Deus, eu quero pôr minha salvação em prática. Quero colocar minha salvação em ação. Eu quero gerar alguma coisa para o Senhor. Amém, Jesus? Eu quero. Porque o que o Senhor vai fazer na minha vida tem que ser gerado em mim, tem que ter a minha participação. Quando você começar a colocar a tua salvação em ação, a tua salvação em prática, irmão, você vai ver que mudança que vai acontecer na sua vida. Salvação não é só para ficar na teoria dizendo eu sou salvo, estou salvo, glória a Deus, não. Salvação é para ser colocada em prática. Tem alguém na sua casa que não está salvo ainda? Tem, pastor. Tem um familiar meu que ainda não é de Jesus, então Jesus precisa nascer lá. E quem sabe hoje Jesus está querendo usar você para gerar aquela conversão. Paulo fala que ele tinha dores de parto por aqueles que ainda não tinham Jesus. Ele fala assim: olha, por isso sinto dor de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Diga glória a Deus. O mesmo processo de Maria. Agora lá na frente, na vida de Paulo, do apóstolo Paulo. E hoje continua. Deus precisa de alguém para gerar. Se você tiver à disposição, Deus quer usar você. Amém, Jesus? Vamos ficar de pé? Eu quero fazer a oração por você agora.